Rádio Joia, aqui você é joia, estamos ao vivo. Rádio Joia. Conexão Conhecimento com o professor Martinez. Rádio Joia, você é joia. É esse que está escrito aqui ao vivo para eu compartilhar? É esse? Já tá no ar. Já está no ar e está compartilhado. Não está aparecendo nada mesmo aqui. Isso foi compartilhado na sua linha do tempo. Já está no ar, né? Rádio Joia, aqui você é joia. Ao vivo, Rádio Joia. Senhoras e senhores, mais um programa da Rádio Joia, aqui você é joia. Muito obrigado pela sua audiência na Rádio Joia. Aqui eu mando um abraço pro meu querido Magno Lavini. Esse programa maravilhoso, A Voz da Liberdade. E esse programa também, A Voz do Trabalhador. Muito legal esses dois programas, né, Coscova? Muito bom. E aí uma salva de palmas, meu amigo Magno Lavini, com esses programas educativos e que representa a voz do trabalhador, a voz da liberdade. Magno Lavini, grande abraço aí a Magno Lavini. E a Coscoba, meu amigo russo polonês, grande abraço. Parabéns aí pelo programa. Mais uma vez a Rádio Joia é um sucesso de audiência. Meus amigos, vamos agora trabalhar com a seguinte colocação. Hoje nós vamos trabalhar com a seguinte colocação. Nós vamos fazer um trabalho para os meus alunos acadêmicos que estão nos assistindo sobre a audiência preliminar do júri. Estão nos assistindo, muito obrigado aí, meus queridos alunos acadêmicos, também para a sociedade, para o senhor e a senhora que precisa ou quer conhecer o rito do Tribunal do Júri. Nós estamos aqui para lhe servir, estamos aqui para lhe ajudar, certo? O programa Conexão Conhecimento não é só um programa para acadêmicos, é um programa para a sociedade como um todo. A cultura, ela tem que ser algo para todos. Se a senhora está nos ouvindo, ou que tem um filho preso, ou que vai a júri popular, ou que goste do Tribunal do Júri, o cidadão, a cidadã, os senhores poderão assistir esse programa e conhecer o júri popular, numa linguagem simples, numa linguagem acessível e que todos possam conhecer. A meus alunos também um grande abraço, que vão fazer esse júri simulado aí das faculdades. Essa é a audiência preliminar. Essa audiência preliminar é a audiência que está a partir do artigo 406 do Código de Processo Penal. A partir do artigo 406 do Código de Processo Penal, nós estamos com essa audiência, né? Vamos lá, então vamos dividir. O júri, o rito do Tribunal do Júri, que é feito para crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados, ele é bifásico. Na faculdade, na primeira unidade, a gente faz audiência de instrução. Na segunda unidade, a gente faz o júri, a sessão do júri propriamente dita. A sessão do júri propriamente dita a gente faz na faculdade, na segunda unidade. A primeira audiência é chamada aí, nós estamos no Código de Processo Penal, capítulo 2, né? Artigo 406, né? Livro 2, capítulo 2, certo? Nós estamos aqui no artigo 406 do Código de Processo Penal, para que possamos estudar da audiência de instrução, que também é considerada aqui pelo título da acusação e da instrução preliminar. É a primeira fase do júri, já que o júri é bifásico. Ocorreu uma morte, um homicídio tentado ou consumado. Se for consumado, tem um corpo, estende-se o local, fecha-se o local para uma perícia de local, e aí estamos aí recebendo a doutora Delma Gama na Faculdade Cairu, no sábado, 31 de agosto de 2019, para um trabalho sobre perícias locais. Eu pretendo levar ela a várias faculdades, nós estamos com vários contatos aí, para levar ela para várias faculdades. Doutora Delma Gama, com perita de local, 28 anos, do Instituto Médico Legal, IML, e foi perita do caso Nardoni. Grande abraço, doutora Delma Gama, uma amiga aí que está indo fazer esse trabalho belíssimo sobre a perícia de local e a questão da criminalística. Muito importante essa questão da criminalística. Ela vai trabalhar na questão da criminalística. Então,
ocorreu um crime, tem um corpo, fecha-se o local e as perícias vão atuar, os peritos de local vão atuar. Chegando lá, eles vão colher todas as provas digitais, sangue, tudo que possa ser relevante para a elucidação do crime. Isso já está explicado em outras que nós fizemos, eu estou apenas fazendo a revisão rápida. Isso vai para o doutor delegado de polícia. O doutor delegado de polícia também tem o dever, né, de ouvir as testemunhas, seja de defesa ou de acusação, e ele, ao proceder dessa forma, ao proceder na oitiva das pessoas que ele vai ouvir, essas pessoas, ele, ao final desse inquérito, que é um procedimento administrativo, é um procedimento que não tem contraditório, ele vai indiciar, vai fazer o indiciamento. Pode arquivar o inquérito, buscar novas provas, enfim, outros procedimentos, mas pode também buscar o indiciamento. O que é o indiciamento? O indiciamento é indiciar, é indicar quem seria o acusado. Esse processo vai para o Ministério Público como custo legis, fiscal da lei, e domus litis. O Ministério Público é o dono da ação penal. O dono da ação penal, que é o Ministério Público, é o domus litis, dono da ação penal, ação pública penal incondicionada. E ele também vai fazer o custo legis, é o fiscal da lei. Então o Ministério Público recebe essa denúncia, recebe esse inquérito, poderá oferecer ou não a denúncia. Ele oferece ou não oferece a denúncia. Em caso de oferecimento, essa denúncia vai para a vara especializada em se tratando de crimes dolosos contra a vida, sejam eles tentados ou consumados. Este processo vai para a vara especializada do júri, né? Vara especializada no procedimento relativo aos processos da competência do Tribunal do Júri. E aí começamos então pelo artigo 406. Nessa primeira unidade, aí os meus alunos também que estão ouvindo, estão acompanhando, eles farão uma sessão, né, uma audiência, perdão, que é a audiência do júri na primeira fase, certo? É a chamada audiência preliminar, corretamente como está no código, da acusação e da instrução preliminar. Mais tarde ele vai no 411 do CPP e fala da audiência de instrução, certo? Na realidade eu acho melhor o termo da audiência de instrução. O juiz vai fazer todo um processo para instruir o rito, né? Para instruir o processo em si, né? Vai colher prova, fazer tudo o que foi feito na delegacia de forma mais evoluída, de forma mais esmiuçada, aí com direito ao contraditório, com direito à ampla defesa, com direito ao devido processo legal, com todos esses direitos que são inerentes ao réu, ao acusado, né? A partir daí, nós teremos o que? O artigo 406, o juiz, ao receber a denúncia de quem? Ministério Público, ou a queixa, ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Então o acusado ele tem o direito de oferecer, neste caso, a defesa prévia. Vai fazer o oferecimento dessa defesa prévia direitinho. O parágrafo primeiro nos diz que isso tudo, nessa audiência nós vamos fazer com os nossos alunos, nós vamos praticamente suprimir, ou se fizer vai ser uma forma simbólica, porque nós vamos mesmo para audiência, vocês vão praticar a audiência. O prazo previsto no caput desse artigo será contado a partir do efetivo cumprimento do mandato do comparecimento em juízo do acusado ou de defensor constituído, no caso de citação inválida ou por edital. O parágrafo 2º nos diz que a acusação deverá rolar testemunhas até o máximo de 8 na denúncia ou na queixa. Então aí neste caso vocês já viram que as audiências, as testemunhas são até no máximo 8. Não há necessidade de ser 8. Até no máximo 8. Pode ser menos. Parágrafo 3º do mesmo artigo 406. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa,
oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua intimação quando for necessário. Então essa aí é a defesa inicial, chamada a defesa prévia do acusado. No artigo 407, nós vamos para as exceções que serão processadas em apartado, nos termos dos artigos 95 a 112 deste Código de Processo Penal. No artigo 408, nós teremos: não apresentada a resposta no prazo legal, o juiz nomeará, caso não seja apresentada a resposta no prazo legal, o juiz nomeará defensor para oferecê-la em até 10 dias, concedendo-lhes vista dos autos. Se não for apresentado, a parte não pode ficar sem advogado constituído e será então feito um trabalho de nomear um defensor público. Esse defensor público, ele assume a questão depois que tiver vista dos autos e aí oferece a sua defesa, a defesa prévia. Prosseguindo aqui, continuando, nós vamos para o artigo 409. Apresentada a defesa, o juiz ouvirá o Ministério Público ou o querelante sobre preliminares e documentos em 5 dias, certo? É importante que esse artigo, com redação determinada pela Lei 11.689/2008, ele já fica em vigência através da alteração legislativa dessa lei federal, certinho? O artigo 410 do Código de Processo Penal, o juiz determinará a inquirição das testemunhas e a realização das diligências requeridas pelas partes no prazo máximo de 10 dias. Note que pela lei, essa reforma que foi feita no Código de Processo Penal, pela Lei 11.689/2008, nós tivemos uma celeridade muito grande processual. Júris que demoravam 10 anos, hoje não demoram mais, são mais rápidos, porque a lei procurou dar uma certa celeridade ao júri popular, chamado júri popular. Voltando a repetir, o júri nessa fase ele é bifásico. Nós temos uma audiência preliminar na primeira fase, e na segunda fase nós temos a sessão do júri propriamente dita. A sessão do júri propriamente dita, que é uma sessão em que nós teremos a sessão do júri propriamente dita, onde o réu será levado a 7 jurados leigos, é o conselho de sentença. 7 jurados leigos é o conselho de sentença no rito do tribunal do júri. Tá bom? Até aqui, beleza? Vamos continuar. O artigo 411, aí nós vamos começar. Então anote aí, você que está estudando, você que está se preparando para fazer essa audiência preliminar da primeira unidade da faculdade, e o senhor e a senhora que está assistindo como leigo, seja de outros cursos superiores, administração, medicina, contábil, psicologia, seja porque gosta do júri, seja um cidadão, cidadã, seja porque tem um problema com o júri, seja como vítima, né, como parente da vítima, né, seja como tenha um parente também no banco dos réus, queira conhecer o júri. Enfim, o júri é para ser conhecido por toda a sociedade. O processo nosso aqui, o programa Conexão Conhecimento, é para levar a toda a sociedade o rito do júri. Esse rito maravilhoso, que é um rito que na realidade demonstra a democracia da justiça brasileira, através dos próprios pares julgar seus pares, porque o julgamento só se dá em definitivo na segunda fase. Na primeira fase é só uma instrução, na segunda fase é que vai ocorrer o julgamento em definitivo. Na segunda fase ocorre o julgamento em definitivo. Na primeira fase, a gente vai ver, é uma audiência de instrução e ela é feita por um juiz togado, que significa um juiz togado para um juiz leigo. Vamos entender. Na primeira fase do júri, nós temos um juiz togado. O juiz togado é um bacharel em direito que fez o curso durante 5 anos. Após o curso, militou na advocacia hoje 3 anos
para poder se habilitar a fazer um concurso de 5 fases, dificílimo, onde ele assume o cargo de magistrado, esse representando assim o Estado, o juiz representando o poder judiciário, a função judiciária. Esse magistrado, ele é juiz togado, ele que vai presidir não só essa sessão, essa audiência de instrução, como também vai presidir a segunda fase, bifásico júri, a segunda fase, que é o julgamento no tribunal do júri propriamente dito, né? Nesse julgamento propriamente dito, será julgado, e a partir daí 7 jurados leigos é que vão dizer quem é culpado e quem é inocente, quem é culpado, absolvido ou condenado, e o juiz togado vai dar apenas a dosimetria da pena. Isso na segunda fase, não esqueça disso. Mas tanto a primeira fase como a segunda fase tem um juiz togado presidindo na primeira audiência de instrução, na segunda a sessão propriamente dita. Certinho? Então o 411 ele vem e nos diz o seguinte: na audiência de instrução, proceder-se-á a tomada de declarações do ofendido. Vamos lá, vamos parar por aí. Então o juiz abre a sessão e quem for fazer o papel de juiz aí, como meus alunos aí, ele vai ter que abrir a sessão e vai fazer a seguinte colocação: senhoras e senhores, na data tal, vou simular aqui um pouco, né, para que vocês possam entender. Senhoras e senhores, no dia 29 de agosto de 2019, agora às 15 horas e 35 minutos, eu, magistrado da segunda vara, hipoteticamente, né, segunda vara do Tribunal do Júri, estou abrindo a audiência de instrução para o caso de fulano que foi esfaqueado por ciclano e que fulano veio a óbito. A primeira colocação que vai fazer, primeira oitiva é escutar, ouvir. A primeira oitiva, no caso, pelo artigo 411, é de quem? É do ofendido. O ofendido é a vítima. Se a vítima estiver morta, quem será ouvido? Vamos lá, todo mundo atento? Se a vítima estiver morta, não terá oitiva, porque o próprio código coloca, 411, na audiência de instrução, proceder-se-á a tomada de declarações do ofendido, se possível, vai ser tomada as declarações do ofendido. Em caso de impossibilidade, um dos casos de impossibilidade é a morte da vítima, não será tomada essa oitiva, né? Não será ouvida essas declarações. Nesse momento aí, fica impossibilitado. Ou quando a vítima está no hospital, está na UTI, está enferma, está impossibilitada de se deslocar. Então, nesse momento, é um própolis para a garganta. Nesse momento, fica impossível de ser ouvida. Aí, nesse caso, o juiz vai dispensar. Prosseguindo, vem a inquirição. Pode-se falar inquirição, que é inquirir, perguntar. Oitiva, que é ouvida. A inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa. Note que está pelo próprio artigo 411 no Código de Processo Penal, nós estamos colocando que o magistrado, doutor juiz, ele irá, Sua Excelência, ouvir primeiro o acusado, a acusação, perdoe-me, a acusação, e depois a defesa. Então serão arroladas e inquiridas as testemunhas de acusação, até no máximo 8. A gente já viu aí, né? Conforme a gente está trabalhando aqui, a gente já viu, até no máximo 8, certo? Pelo parágrafo 2º e parágrafo 3º do artigo 406 do Código do Processo Penal. Então, vai ser ouvida essas testemunhas. Quando se inicia, inclusive ele coloca aqui, nesta ordem, certo? Quando se inicia as oitivas das testemunhas de acusação, o juiz então dará a palavra ao Ministério Público e as perguntas
antigamente eram feitas do Ministério Público ou da defesa para o juiz, que as repassava para as testemunhas. Isso mudou. Isso deu celeridade processual, deu mais autenticidade às perguntas, etc. Então as perguntas são feitas do Ministério Público diretamente para a testemunha. Quando se abre a oportunidade de inquirição das testemunhas, de oitiva das testemunhas, pela ordem acusação e depois defesa, então o Ministério Público é quem vai ter a palavra primeiro. Deu para entender esse ponto? O juiz passa então para o Ministério Público. O Ministério Público pergunta diretamente à testemunha. O juiz pode intervir a qualquer momento, certo? Depois que o Ministério Público fizer as suas perguntas, a defesa fará as perguntas às testemunhas da acusação. Estão entendendo? O juiz passa a palavra ao Ministério Público, o Ministério Público faz as perguntas às testemunhas que são suas, de acusação, né? Embora tecnicamente a testemunha não é de ninguém, a testemunha é do juízo, a testemunha é imparcial, mas vamos fazer aqui didaticamente pelo jargão jurídico. Então o Ministério Público ele vai fazer as suas perguntas, a testemunha que ele trouxe de acusação. Depois disso a defesa fará. Por último, o juiz também poderá perguntar, mas a qualquer momento o juiz, como presidente da sessão, da audiência, sessão é na segunda fase, né? No rito propriamente dito do júri popular, esse magistrado, ele poderá interromper a qualquer momento para algum esclarecimento, para alguma dúvida, para indeferir a pergunta feita tanto pelo Ministério Público quanto pela defesa. Ele pode indeferir a pergunta, tanto feita pelo Ministério Público quanto pela defesa. Ele pode indeferir. E ao final ele pode também fazer perguntas. Durante essas perguntas, ele pode interromper para pedir a palavra para poder fazer a sua pergunta também, já que aquela dúvida está na mente dele, ele precisa ser esclarecida para o magistrado. Bom, as perguntas é muito importante no júri simulado, certo? Nessa fase que é a fase de instrução, como também na segunda fase, que é o júri propriamente dito, essas perguntas têm que ser feitas de forma objetivas. Então, não se permite juízo de valor. Não se permite juízo de valor. Não se permite juízo de valor. Certo? A testemunha não faz juízo de valor. Ela ouve, vê, assiste, pode dizer que ouviu dizer, sim, e pode dizer de ouviu dizer de quem ela ouviu dizer e não se lembra de quem, não tem problema nenhum. A testemunha está compromissada de dizer a verdade sob pena do crime de falso testemunho. A testemunha está compromissada de dizer a verdade sob pena do crime de falso testemunho, certo? As perguntas são objetivas e tanto a defesa como o Ministério Público podem pedir ao magistrado para indeferir, excelência, pela ordem, peço o indeferimento da pergunta, pois ela não está sendo objetiva, a pergunta não está sendo clara, a pergunta não está sendo direta, não se faz juízo de valor e não se permite nesta fase que nem o Ministério Público, nem o advogado de defesa se alonguem em perguntas longas que na realidade já estão fazendo o quê? Já estão fazendo os seus arrazoados, já estão fazendo a sua sustentação oral. Não é o momento próprio. Então, esse momento, que é o momento inicial, quando se inicia a instrução, a audiência de instrução, é para que sejam formuladas as perguntas objetivas, claras, diretas, sem rodeios e verdadeiras, ditas de verdade. Se a testemunha não se lembrar de um fato ou não souber, não há nenhum problema, ela não se lembra ou não sabe, é a verdade. A testemunha, neste momento, ela está sob o compromisso de dizer a verdade sob pena de falso testemunho. Deu para entender esse ponto, gente? Todo mundo captando aí a ideia? Bom, vamos lá. Prossegue. A partir do momento vem a defesa e faz as perguntas para
as testemunhas do Ministério Público. Depois disso, nós teremos que as testemunhas da defesa serão ouvidas. E aí quem começa com as perguntas são a defesa. Terminadas as perguntas da defesa, vem as perguntas do Ministério Público. Claro esse ponto, gente? Esse é o início da audiência de instrução. Não percam esse fio da meada, porque é importante. Estou ouvindo aqui alunos, estão ligando aqui, estão mandando zap, estão mandando e-mail. Eu peço que ouçam todo o áudio, para que depois a gente possa tirar dúvida ou na próxima entrevista aqui na Rádio Joia, ou na própria sala de aula. Legal, gente? Então não percam esse fio aí. A audiência de instrução são essa fase de perguntas. Na defesa, a mesma coisa. O juiz, magistrado, ele pode interromper, ele pode reperguntar, ele pode deferir ou indeferir a pergunta. Se por exemplo, a defesa estiver fazendo alguma pergunta, o Ministério Público pedir o deferimento da pergunta, ele negar esse deferimento, pode-se pedir para ficar registrado nos autos. Pode-se pedir para ficar registrado, registre-se nos autos. A excelência fica consignada nos autos a pergunta que foi feita, que eu pedi o indeferimento e foi negado. Isso é motivo amanhã ou depois de algum recurso, alguma coisa nesse sentido. Tanto isso pode ser feito com a defesa, como pode ser feito pelo Ministério Público. Certinho? O magistrado também poderá perguntar. Ficou claro esse ponto aí também. Bom, a partir daí, nós temos que, depois disso, bem como os esclarecimentos de peritos. No caso, quando a gente trabalha com inimputável, com doente mental, pode-se trazer outros casos também, inúmeros casos que necessitam dos esclarecimentos do perito. Então, tanto o Ministério Público, nessa ordem, Ministério Público, Defesa, podem trazer o perito. O perito já é diferente. O perito já assume a posição de testemunha técnica. O que é testemunha técnica? É uma testemunha que sabe de fatos técnicos. Ela não viu, certo? Que a testemunha, sem ser testemunha técnica, testemunha compromissada, ela ouviu dizer, sabe, tem alguma informação a prestar sobre o crime. Ela não é parte, não é parente, não é cônjuge, não é companheiro, não é ligada ao crime, nem à defesa, nem à acusação. Ela é imparcial. Por isso ela tem um compromisso de dizer a verdade sob pena de falso testemunho. A testemunha técnica também tem um compromisso de dizer a verdade dentro do seu entendimento técnico. Aí já começam algumas variáveis. Ela pode entender assim, outro perito entender diferente. Não quer dizer que ela cometa falso testemunho. Ela entende tecnicamente, tem que fundamentar porque ela entende tecnicamente. Ela tem que fundamentar porque ela entende tecnicamente, certo? Pode ser feito também acariações e o reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida, preste atenção a esse ponto, interrogando-se em seguida o acusado, certo? Então, ao final de todas essas oitivas, depois que se ouvir todas essas oitivas, tanto do Ministério Público quanto da defesa, suas testemunhas, depois os peritos, depois acariações, reconhecimento de pessoas e coisas, porque pode não ter reconhecimento de pessoas e coisas, pode não ter acariações, né? Pode não ter oitiva de peritos, né? Pode ter, pode não ter. Mas nessa ordem, testemunhas, os peritos, acariações, reconhecimento de coisas e pessoas. Depois de toda essa fase, o último a ser ouvido é o acusado. Tanto a vítima em primeiro lugar, quanto o acusado em último lugar, eles são ouvidos em outras condições, gente. Pessoal, vamos prestar atenção. Eles são ouvidos como declarantes, porque eles estão envolvidos no crime. A vítima, ela está envolvida emocionalmente no crime. Sofreu uma agressão, sofreu uma tentativa de homicídio, no caso do tribunal do júri. Ela sofreu uma grave violação, violência à sua integridade física e psicológica. Então ela quer ver, quer fazer justiça, ela pode aumentar, ela pode fantasiar, ela pode ter falsas memórias,
Enfim, ela então é declarante. O acusado tem todo interesse na sua defesa, em se sair bem daquela situação. Então ele pode mentir. Tanto o declarante, no início, o ofendido, no final, o acusado, no início da instrução, da audiência de instrução, o ofendido, e no final, o acusado, podem mentir, porque eles não são testemunhas compromissadas. Testemunha compromissada é aquela testemunha que assume o compromisso de dizer a verdade, sob pena de ser presa, sob pena de responder com falso testemunho, um crime tipificado no Código Penal. Mas os declarantes, no caso, inicialmente o ofendido, no início da audiência de instrução, e no final da audiência de instrução, o acusado, eles não têm a obrigação de dizer a verdade. São declarantes, estão envolvidos no crime e vão dizer o que lhes achar mais conveniente para os seus interesses, seja o interesse do acusado, que é o interesse da defesa, seja o interesse da vítima, que é o interesse de punir, o interesse de aumentar a pena até mesmo do seu algoz, né? Verdade, isso aí. A partir daí, então, terminar essa fase, aí nós vamos para a última fase. Antes, porém, eu gostaria de dizer a vocês o seguinte: pode-se arrolar a mãe da vítima, o pai da vítima, o irmão da vítima, o cônjuge, o companheiro, o marido, o cunhado, o amigo íntimo ou inimigo capital, tanto da vítima como do acusado? Pode ser feito esse arrolamento, pode ser ouvido, mas não será como testemunha compromissada, será como declarante, na mesma situação do ofendido e do acusado, declarante. Porque o pai, a mãe, o irmão, o cônjuge, o marido, mulher, o parente, o amigo íntimo, o inimigo capital, eles têm interesse. Existe um interesse porque eles estão ligados às pessoas do crime, sejam parentes, amigos ou inimigos da vítima, ou amigos ou inimigos do acusado. Tem interesse. Então eles são declarantes, não são testemunha compromissada. Logo, não estão obrigados a dizer a verdade. Eles podem mentir. Vamos lá. A testemunha, permitam aqui o termo chulo, mas tenho que dizer-lhes: a testemunha é a prostituta das provas. Essa testemunha compromissada. Compromisso de dizer a verdade. Imagine agora o declarante, que não tem a formalização do compromisso de dizer a verdade, não responde por falso testemunho. Então, valorização da prova da testemunha, 9,5, testemunha compromissada. Valorização do declarante, o valor dessa prova, 2, de 0 a 10. Testemunha compromissada, 9, 9,5. O declarante, 2. Esse deve ser o peso que um bom juiz, deve dar a essa situação. Duas situações que observei, e aqui não faço política, não faço um trabalho científico, sou um professor, um trabalho acadêmico, e tenho que criticar. A crítica acadêmica, a científica, a crítica respeitosa. No caso do juiz Sérgio Moro, agora, passou no meu zap, eu vou dar uma lida, acredito que não seja fake news, seja verdade, de que ele, o juiz Sérgio Moro, ele, num processo de um empresário, não me lembro o nome, o processo subiu para o tribunal, a instância superior, e lá na instância superior, o processo foi tornado nulo de pleno direito. Por quê? Porque um erro improcedendo, um erro de procedimento, erro grave, ele ouviu o acusado não no final da instrução, mas antes. Está aí divulgado nas redes sociais. E por que é nulo? Porque pela reforma do Código de Processo Penal, por leis federais extravagantes que foram introduzidas, ele é obrigado a ouvir o acusado por último, para garantir ao acusado a ampla defesa, contraditório,
certo? Para garantir o acusado que ele ouça tudo o que tem contra ele e possa oferecer a mais ampla defesa com referência à sua pessoa. Então foi anulado esse processo, está no tribunal, e aí novamente temos que o juiz Sérgio Moro nesse erro improcedendo, né? Erro de procedimento, né? Que pode até se caracterizar também, se o procedimento está errado, erro injudicante, o julgar também foi errado, e aí está aí a anulação. Outro erro que eu observei dele foi na discussão com os advogados de Lula, onde ele coloca uma situação de que a testemunha, o que a testemunha achava, né? A pessoa acha, a testemunha não acha nada. Achar é juízo de valor, e juízo de valor não pode ser objeto de fala da testemunha compromissada, em hipótese alguma. Não acha, a testemunha não acha, a testemunha apenas vê, ouve, relata, sabe, informa, diz de alguns fatos que ela, distante do crime, totalmente distante do crime, ela sabe, porque viu, porque ouviu dizer, porque se lembra, porque sabe, e tem que explicar como ela traz essa informação. Então esse foi o segundo erro, colocando o juiz Sérgio Moro, colocou a testemunha para dar juízo de valor, testemunha compromissada. Isso é um grande erro, né? Não pode ocorrer. E este outro erro foi agora, o acusado não foi ouvido antes, foi ouvido antes, quando deveria ser o último a ser ouvido. Isso impossibilita a ampla defesa, e o Tribunal Superior, parece que é o TRF, né, lá do Rio Grande do Sul, não me recordo, vou ver a notícia direitinho, ele simplesmente anulou a decisão de condenação do juiz Sérgio Moro. Começa então esses erros a serem detectados, e começa então esses erros a serem derrubados, porque a verdade tem que prevalecer, e nós temos que acreditar na nossa justiça. Uma justiça que, antes de ser uma justiça que quer porque quer fazer justiça, lógico que tem que fazer, mas ela tem que se pautar na tecnia, na técnica. Fora disso, nós estamos numa justiça injusta, não é verdade? Não estou aqui entrando em mérito de nada nem de ninguém, estou apenas colocando essa situação. Ao final de tudo isso, dessa instrução toda, que essa é uma instrução, é uma audiência de instrução, a primeira audiência de instrução no julgamento do júri, ao final de tudo isso, proceder-se-á os debates. Proceder-se-á os debates. Esses debates, eles podem ser orais e escritos. O juiz poderá dizer, doutores, darei um prazo para os senhores aí, 10 dias, logo seja, e os senhores poderão trazer por escritos os memoriais. Mas no nosso caso específico, que é a audiência de instrução, e essa audiência de instrução é uma audiência que é simulada, que a gente precisa desenvolver as habilidades e as competências do nosso acadêmico, não é, de direito. Então é importante que desenvolva a oralidade, então serão orais. E aí vamos lá, parágrafo 1º do artigo 411. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento e de deferimento pelo juiz. Parágrafo 2º. As provas serão produzidas em uma só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. E aí vamos, depois do juiz ouvir o que tem a falar o Ministério Público e o que tem a falar a defesa, certo? Oralmente, né? Nas suas alegações finais, ele, depois de ouvir tanto o Ministério Público quanto a defesa, vai encerrar a audiência de instrução. E nós vamos ver agora vamos passar para a gente dar uma estudada quais são os caminhos que o juiz tem agora para dar essa decisão. Quais são, nessa fase da audiência de instrução, essa audiência de instrução é a primeira fase do júri. Especificamente, o juiz pode tomar 4 decisões, a gente vai estudar aqui agora.
Então, encerrada a instrução probatória, observar-se-ão, se for o caso, o dispositivo do artigo 384 desse Código. Parágrafo 4º. As alegações serão orais, concedendo-se a palavra, respectivamente, à acusação e à defesa, pelo prazo de 20 minutos, prorrogáveis por mais 10. 20 minutos, prorrogáveis por mais 10. Certinho? O artigo 412, ele nos fala que o procedimento será concluído no prazo máximo de 90 dias. Essa audiência, que é uma só, e no prazo de 90 dias, deu celeridade ao rito do júri. O rito do júri se tornou mais célere, mais rápido, mais atuante, através dessa modalidade, certinho? Então vamos lá, parágrafo 5º. Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a acusação e a defesa de cada um deles será individual. Parágrafo 6º. Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação deste, serão concedidos 10 minutos, prorrogando-se por igual período de tempo de manifestação da defesa. Prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa. O assistente de acusação pode, na nossa instrução, no nosso júri simulado, ter o assistente de acusação? Sim, podemos ter. Quando a vítima ou seus familiares, ou alguém que tem interesse na acusação, contrata um advogado. Esse advogado vai trabalhar junto com o Ministério Público. Ele será chamado de assistente de acusação. Ele será advogado de acusação, não será advogado de defesa. Não será advogado de defesa. Parágrafo 7º. Nenhum ato será adiado, salvo quando imprescindível a prova faltante, determinando o juiz a condução coercitiva de quem deva comparecer. Se a testemunha foi citada, testemunha compromissada, e não comparece, ele pode mandar buscar através de vara, ou seja, coercitivamente, compulsoriamente, certo? O parágrafo 8º, estamos aí no artigo 411, a testemunha que comparecer será inquirida independente de suspensão da audiência, observada em qualquer caso a ordem estabelecida no caput desse artigo. Parágrafo 9º do 411, encerrando assim o artigo 411. Encerrados os debates, o juiz proferirá a sua decisão ou fará em 10 dias, ordenando que os autos para isso lhe sejam conclusos. Encerrou os debates orais, que são considerados alegações finais das partes. O juiz, então, vai dar a sua sentença. O artigo 412 nos fala que o procedimento será concluído no prazo máximo de 90 dias. Isso, reitero, deu muito mais celeridade ao procedimento do júri, ao processo do júri, porque ele tem agora, na audiência de instrução, audiência uma audiência só em casos necessários é que ela pode ser fracionadas, e além do mais, 90 dias para dar essa decisão. 90 dias o juiz tem que fechar essa audiência. Bom, quais são os tipos de decisão que o juiz pode dar? No caso específico do rito do júri, da competência do júri, audiência de instrução, o juiz só poderá dar, vamos para a seção 2, e vamos para o artigo 413 do Código de Processo Penal. Nesses casos, o juiz só poderá dar 4 decisões. Vamos anotar aí as 4 decisões que o juiz poderá dar nessa fase do júri. São 4 decisões que o juiz poderá dar nessa fase do júri. Quais são as decisões? A primeira é a pronúncia. Eu vou explicar daqui a pouquinho o que é a pronúncia. A segunda é a impronúncia. A terceira é a absolvição sumária. E a quarta é a desclassificação. Vamos fazer um resumo, já que o nosso tempo está chegando ao final. Eu gostaria de fazer um resumo sobre essas 4 decisões que o juiz poderá dar, certo? Vamos lá. Na primeira, eu vou ler o artigo 413 para ficar mais fácil. O juiz fundamentadamente pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato
e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Certo? Vamos repetir o 413? Só para relembrar aqui, estão pedindo, a gente começou no 406, Código de Processo Penal. Estamos terminando a fase de audiência de instrução no artigo 413 do Código de Processo Penal. Começamos no 406, estamos no 413, encerrando já. Nessa fase, como o júri ele é bifásico, ele tem duas fases. Não esqueça que o rito do júri ele é especial. Ele é uma competência especializada, muito especial. O seu rito é diferente dos demais. Então, nessa fase, o juiz ele não vai julgar na primeira fase de audiência de instrução, como seria em outra audiência de instrução de outro rito. O juiz não vai julgar se o réu deve ser absolvido ou condenado, se ele é inocente ou culpado. Ele não vai julgar isso. Aqui, na primeira fase do rito do júri, na audiência de instrução, que vocês vão fazer a primeira unidade, o juiz apenas vai passar ou não o réu da primeira para a segunda fase. Passar ou não o réu da primeira para a segunda fase. Ele passa o réu da primeira para a segunda fase, quando ele pronuncia. É a única forma dele passar o réu da primeira fase para a segunda fase. É oferecendo a pronúncia. É uma sentença interlocutória mista. Sentença interlocutória mista. Note que é diferente de uma sentença de uma instrução, de uma audiência de instrução, de outro rito. Ela é sentença interlocutória mista. O juiz passa da primeira fase para a segunda fase. Ou seja, ele lança o réu, passa da primeira para a segunda. Quem vai decidir se o réu é inocente ou culpado, condenado ou absolvido, são o Conselho de Sentença. 7 jurados leigos na segunda audiência, que será a audiência de instrução, será a audiência de júri, do júri propriamente dita. Então ele passa da primeira para a segunda. Passa da primeira para a segunda, através da pronúncia. A pronúncia é o momento crucial. Ele passa da primeira para a segunda através da pronúncia. E ele fará a pronúncia da seguinte situação: o juiz, fundamentadamente, com o seu livre convencimento, motivado aonde? Pessoal, nas provas, nas testemunhas compromissadas que ele viu, nos declarantes, nos peritos, nas acariações, nós falamos tudo isso já anteriormente, em todo esse processo que ele já viu, em todo esse processo que o juiz já falou aqui agora pra gente. Ele já viu tudo isso. Então, nesse momento que ele vai fazer, ele vai pegar e vai pronunciar. O que é que quer dizer a pronúncia? Que o juiz da audiência de instrução filtrou tudo, fez um filtro e disse: este réu é caso de júri popular. Ele está enquadrado para ir ser julgado no júri popular. Então, o júri popular é a sessão, a segunda fase, que os alunos falam na segunda unidade, em que este réu que vai para júri popular, o juiz passou através da pronúncia, a primeira fase para a segunda, e na segunda ele vai para júri popular propriamente dito. Ele vai encontrar 7 juízes leigos, e esses 7 juízes leigos são o Conselho de Sentença. Lá na segunda fase, o Conselho de Sentença vai dizer se ele é culpado ou inocente, absolvido ou condenado. O juiz só faz aplicar a pena entre a mínima e a máxima, que nós chamamos de dosimetria da pena. Legal, gente? Aí? Todo mundo entendido? Então, a pronúncia. Para que ele faça a pronúncia, ele não faz nenhuma menção na decisão de pronúncia, que é uma sentença interlocutória mista, ele não faz nenhuma menção se o réu é culpado ou se o réu é inocente. Ele só precisa de 2 pontos para fazer isso. Ele tem que estar convencido da materialidade do fato. Primeiro ponto que ele tem que estar convencido: materialidade do fato. Tem corpo, tem materialidade delitiva. Foi feito exame de corpo de delito, tem materialidade delitiva. Certinho? Se não tiver corpo é outra história. Tem outro procedimento, que não vou perder um pouco de tempo aqui, porque a gente tem que fechar essas 4 decisões aqui para encerrar a audiência de instrução.
A segunda é a existência de indícios suficientes de autoria. Notem o seguinte: não basta indícios. Não basta indícios. Tem que ser indícios suficientes de autoria. Indícios fortes de autoria. Indícios que liguem. E aí nós estamos estudando relação de causalidade, nexo causal, liame causal. Então tem que ligar o crime, né? O crime, a vítima, vamos imaginar que tenha morrido, morta. O crime, a vítima morta. Um minutinho só. Doutor Tiago está nos assistindo ao vivo aqui. Nós estamos aqui no júri, fazendo trabalho sobre a audiência de instrução. Doutor Tiago Freitas nos ouve, doutor Tiago? Como vai, meu amigo? Tudo bem? Tudo bem, como vai? Eu tô falando aqui, inclusive, agora sobre a pronúncia no júri, né? A pronúncia no júri é aquela pronúncia que ocorre quando o juiz tem materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. E aí, falando da relação de causalidade. Muito interessante isso, né? Muito interessante, muito interessante. Para a semana, quero Vossa Excelência aqui para gravar sobre essa instrução, audiência de instrução. Viu? Vou colocar o programa todo à sua disposição. Dr. Tiago Freitas, professor universitário, meu amigo pessoal, grande causídico, especializado na área criminal, está falando conosco agora ao vivo no telefone. E para a semana estará conosco aqui, já está intimado, para falar da audiência de instrução, completando assim com brilhantismo e acrescentando em muito esses ensinamentos que o professor Martinez, que vos fala, humildemente lhe pode ministrar, né, professor? Com certeza, meu irmão. Maravilha, tamo juntos então, viu? Tamo junto. Um abraço. Um abraço, prazer em falar contigo. Tchau, tchau, um abraço. Até logo, tchau. Doutor Tiago Freitas vai estar conosco aqui na semana que vem, audiência de instrução, que é mostrando todo esse rito que a gente fez, completando com brilhantismo, doutor Tiago Freitas, que o faz muito bem o tribunal do júri. Voltando aqui, então nós temos a materialidade do fato, que é um corpo, e nós temos a existência de indícios suficientes de autoria. Esses indícios suficientes de autoria ou de participação são indícios contundentes, fortes, que aí entra no nexo de causalidade, entra na relação de causalidade, entra no liame de causalidade. E aí entra onde, gente? Crime, vamos imaginar um homicídio consumado, morto, e o autor ligado ao crime, ligado ao morto. É o liame de causalidade. Esse indício suficiente. O juiz na sentença, é uma sentença interlocutória mista, ele em hipótese alguma, ele fala ou faz juízo de valor. Em hipótese alguma ele faz juízo de valor. Ele apenas diz que existe materialidade delitiva, indício suficiente de autoria ou participação, trata-se de crime doloso contra a vida, não está julgando, nem está inocentando, nem condenando, né? Nem absolvendo, nem condenando, nem inocentando, nem culpando, mas apenas vai remeter este réu para a sessão do júri propriamente dita, que é na segunda fase, feita pelo Conselho de Sentença. Deu para entender todo mundo a pronúncia? Vamos lá. A impronúncia é a contrário senso. A impronúncia é uma outra opção que o juiz pode ter, em que ele diz: olha, eu não estou vendo indício suficiente de autoria ou participação e não está comprovado nos autos a materialidade delitiva. Se existe ou não um corpo, não está comprovado. Nesse momento eu impronuncio. Quando o juiz faz a impronúncia, o réu não vai mais à sessão do júri propriamente dita, não vai mais para a sessão. E não indo mais para a sessão, o que acontece com o réu? O processo para. É como se ele tivesse sido provisoriamente absolvido, porque podem existir outras provas e pode-se realmente ter outra audiência de instrução. Aí um outro procedimento que não é aqui agora para falar para vocês. Ele, pelo menos naquele momento, por aquelas provas, ele está absolvido, ele está isento de ir para júri popular e livre de uma penalidade naquele crime. A terceira opção é a absolvição sumária. E aí eu gostaria que os nobres acadêmicos fossem para o artigo 415. O juiz, fundamentadamente, note que
todo esse procedimento é fundamentado. Absolverá desde logo o acusado quando: inciso 1, provada a inexistência do fato. Inciso 2, provado não ser ele o autor ou partícipe do fato. Inciso 3, o fato não constituir infração penal. Inciso 4, demonstrada a causa de isenção de pena ou de exclusão de crime, né? Aí eu entendo pessoalmente que nesse 4, demonstrada a causa de isenção de pena ou de exclusão de crime, pode-se trabalhar com a hipótese de que comprovadamente há uma isenção da pena ou exclusão do crime, e não é justo que seja levado um réu nessas condições para a sessão do júri propriamente dita, porque ali serão 7 jurados leigos. Por isso que tem esse filtro com o juiz togado, que é a audiência de instrução, certinho? A quarta opção, vou utilizar crimes de trânsito para que a gente possa entender. Na quarta opção eu vou utilizar crimes de trânsito, e nos crimes de trânsito nós temos os crimes dolosos contra a vida e nós temos os crimes culposos contra a vida, certo? Se for constatado que o réu teve um crime não doloso contra a vida, e sim um crime culposo contra a vida, ele não será levado ao júri propriamente dito, porque a competência do júri propriamente dita qual é a competência? Crimes dolosos contra a vida. Crimes dolosos contra a vida. Crimes dolosos contra a vida. Não é, em hipótese alguma, crimes culposos. Doloso, tentado ou consumado, lógico, evidentemente. Então, o crime culposo, que é o crime por imperícia, imprudência, negligência, ele não será objeto do júri, e feita a desclassificação neste caso, o que vai acontecer? Vai ser remetido para o juiz competente, vara comum, não especializada do júri. Nessa vara comum, que é uma vara não especializada do júri, vai para lá e o jurado, o juiz togado de lá, vai resolver sobre qual a pena que vai aplicar, se ele será condenado ou não, já que o crime dele foi considerado culposo. Notem que das 4 opções, vamos lá repetir as 4 opções: pronúncia, passa o réu da primeira fase para a segunda fase, leva o réu à sessão do júri propriamente dita, 7 jurados leigos, conselho de sentença, que decidem se o réu é culpado ou inocente, absolvido ou condenado, e nessa fase o juiz togado apenas aplica a pena ou faz a dosimetria da pena, a dose da pena. Na segunda, impronúncia, ou seja, há uma espécie de paralisação, não vai para lugar nenhum processo. Na terceira, absolvição sumária, esse aí está absolvido, também não vai para a segunda fase. O réu sai de lá na hipótese de absolvido, né? Na impronúncia também ele fica numa certa um conforto de absolvição, só surgirem novas provas. Na última opção, que é a quarta, que é a desclassificação, o crime vai ser tirado da competência do júri, porque é crime doloso contra a vida, o júri, e ele vai ser remetido para uma vara comum, certo? Nessa vara comum, o juiz dessa vara vai julgá-lo se condenado, absolvido, e as penas cabíveis para crimes culposos, já que crimes culposos não são da competência do tribunal do júri. Não vamos esquecer que a competência do tribunal do júri é uma competência constitucional, certo? Não pode ser modificada, certo? No mínimo, crimes dolosos contra a vida. É uma cláusula pétrea. Porém, por lei infraconstitucional, lei abaixo da Constituição, essa questão do júri pode ser ampliada. Eu acho que no Brasil poderíamos fazer lei, muita gente critica, mas de júri, porque a ampliação do júri para todos os crimes, por exemplo, e muitos dos processos cíveis, como nos Estados Unidos, dá uma dinâmica muito justa, dá uma dinâmica prática, e pelo que nós vimos aqui pelo procedimento, em 90 dias tem que ter a decisão
de audiência de instrução. As audiências são unas, daria muita celeridade processual, além de envolver a população numa justiça do povo, uma justiça popular. O nome do júri, do rito do tribunal do júri, é júri popular, tribunal do júri do povo. Os seus pares se julgam a si próprio num crime, nesse caso específico aqui, num crime de maior gravidade, onde você tira a vida de outro membro daquela sociedade. E a sociedade não pode tolerar esta guerra de um tirar a vida do outro, porque senão seria um caos, né? Olha, por exemplo, que ocorre com os países onde há guerra. No caso da Síria, é um caos, ninguém vive, não tem comércio, não tem escola, não tem nada, é um caos total. Então o Estado entra como pacificador, como moderador e coloca seus pares para julgar os seus pares. Evidentemente com ampla defesa na audiência de instrução e no júri com plenitude de defesa. Plenitude de defesa. Então aqui fazendo a pergunta, estou encerrando já o programa. Eu quero agradecer demais a todos. Eu gostaria de ler só, antes de responder a pergunta, eu gostaria de ler o artigo 413, parágrafo 1º, que ele fala que esses meus alunos irão fazer audiência de instrução. E eu peço a vocês que observem do artigo 406 até o artigo 421. 421. É para ler do artigo 406 do CPP até o artigo 421. Olha o que diz o parágrafo 1º. Esse parágrafo 1º é do artigo do CPP, Código de Processo Penal. A fundamentação da pronúncia, sentença de pronúncia, sentença interlocutória mista, que não condena nem absolve, não é? que não inocenta nem coloca como culpado, apenas passa da primeira fase, júri bifásico, da primeira fase para a segunda fase, onde teremos o júri com jurados leigos, conselho de sentença. Esses sim vão julgar. Ele passa o réu para lá e diz, agora é com o conselho de sentença. Eu entendo que existem indícios suficientes de autoria, entendo que existe autoria, materialidade delitiva. Materialidade delitiva, indício suficiente de autoria. Entendido isso, passou. Vamos lá. A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indício suficiente de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar em curso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Certo? Parágrafo 3º desse mesmo artigo, que é o 413. O juiz decidirá motivadamente no caso de manutenção, revogação ou suspensão ou substituição da prisão por outra medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de qualquer das medidas previstas no título 9º do livro 1 desse código. Certo? 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indício suficiente de autoria ou de participação, o juiz fundamentadamente impronunciará o acusado. Acabou, não vai para júri. Certo? Parágrafo único. Enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia, o que eu falei, ou queixa, se houver prova nova. Existindo a prova nova, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa para iniciar novamente o inquérito e começar novamente essa audiência de instrução. Então, na impronúncia, ele está, diga assim, eu pessoalmente, doutrinador que eu sou, não é? Concordam comigo? Eu digo, é uma absolvição provisória. Que enquanto não for extinta a punibilidade, ele poderá voltar a ser julgado se existirem provas novas. Atentem para a semana, às 15h30, nós estaremos aqui com mais um convidado nosso,
o doutor Tiago Freitas, brilhante tribuno do júri, que irá falar também, fazer suas manifestações sobre a instrução preliminar da acusação, que é também chamada audiência de instrução, que é o que os nossos alunos estão nos ouvindo, o senhor e a senhora também que estão ouvindo o programa Conexão Conhecimento. Nós vamos ocorrer na primeira unidade, do artigo 406 ao artigo 421. 415, a gente já leu, que foi a decisão do magistrado de absolver sumariamente. Só vou ler o parágrafo único, que a gente não tinha lido. Não se aplicando o disposto no inciso 4º do caput desse artigo, no caso de inimputabilidade prevista no artigo 26 do Código Penal, certo? Salvo quando esta for a única tese defensiva. Não se aplica na absolvição sumária a questão da inimputabilidade, exceto se for a única tese defensiva a inimputabilidade, conforme prevê o artigo 26 do nosso Código Penal. 416, contra a sentença de pronúncia ou de absolvição sumária, caberá apelação. Estamos aqui recebendo Magno Lavigne, nosso querido amigo, nosso presidente da UGT, nosso Magno Lavigne. E então, com isso, eu estou chegando ao final. O senhor e a senhora que está nos ouvindo, você que é meu aluno, que vai fazer nessa primeira unidade, essa audiência de instrução do júri simulado, tem que ler do artigo 406 até o artigo 421 e atentar para esse trabalho que eu fiz aqui agora na Rádio Joia e ouvir esse áudio, ouvir esse vídeo para se preparar devidamente para fazer esse júri. Coscoba já está convocado para no júri. Você quer ser juiz no júri simulado, Coscoba? Não, Coscoba, mas você não vai ganhar nada, mas vai ganhar experiência, um título, os alunos vão gostar, vou botar uma toga em você. Não quer não, Coscoba, você? Coscoba, então vou chamar Magno Lavigne para ser o nosso juiz no júri simulado da nossa faculdade, que vai ocorrer a audiência de instrução. Meus amigos, muito feliz com esse programa, que é um programa extremamente rico de conhecimento. Eu procurei levar, espero que todos tenham entendido, eu procurei levar a matéria de forma, de uma linguagem bem simples, acessível ao povo, né, Coscoba? Sobre rito do júri. Coscoba já está entendendo o rito do júri, e Coscoba vai mesmo para o nosso júri, audiência de júri simulado. Meus amigos, muito obrigado. Aqui você é joia. Programa Nota 10, Coscoba 10, Magno Lavigne, a voz do trabalhador, a voz da liberdade. Magno Lavigne, eu sou fã de Magno Lavigne. Muito obrigado, Rádio Joia. Coscoba, até a próxima. Se Deus quiser, Coscoba. Um grande abraço. Nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos. Igreja Mundo de Deus, a igreja que está nos apoiando nesse momento para esses programas nós estamos fazendo. Psiclin, Psicanálise da Alma. Um abraço. 719-9103-0089. Psiclin, depressão, ansiedade, a clínica nos Barris, atendendo a grupoterapia, não só em Vilas como Barris a partir de setembro. Equipe multidisciplinar. 719-9103-0089. Grande abraço, amigos. Até o próximo programa. Foi um programa maravilhoso.